Ao longo da franquia de Pokémon, em todas as gerações de jogos, durante todas essas histórias, você vê o seu personagem entrando diretamente em conflito com grupos considerados antagônicos a você ou ao mundo que você vive. Sempre de maneira simples, os jogos os colocam como pontos narrativos sendo opostos às condições normais desse mundo onde a história se passa. Com isso, todos sempre parecem querer quebrar o status quo desse mundo, de alguma forma própria a eles. Todos parecem querer mudar o padrão atual. E no caso de hoje, a segunda vez que isso aconteceu, então criando a ideia dessa continuidade na franquia, duas equipes completamente opostas foram criadas aqui para tentar montar uma narrativa que englobava totalmente os acontecidos dessa região. Hoenn, assim como todas as regiões, foi feita de uma maneira integrada, pensada inteiramente com matemática na sua concepção. Natureza. E se aprofundando então em como juntos, pessoas e Pokémon vivem harmonicamente aos seus habitats, todos em completo equilíbrio. Só que a história do mundo não é assim. A história humana é cercada de conflitos, discordâncias, embates, e não só entre pessoas, mas na natureza como um todo também. Essa é a natureza da realidade, e ela é algo diretamente abordado aqui. Hoenn é a terceira região de Pokémon. Lançada em 2002, essa geração provavelmente começou a ser criada em 2000, junto ao lançamento do jogo anterior Pokémon Cristal. Isso pensando a partir do padrão dessa franquia de lançar jogos com frequência. Mas ao jogo, a criação dessa região tem como parte o foco na natureza, junto à época que seu diretor, Junichi Masuda, vivenciou esse lugar qual a região em si é baseada. Em um blog pessoal, ele conta: Então, Hoenn foi inspirada no momento que eu ia visitar meus avós quando mais jovem. Eu cresci em Tóquio, que era obviamente uma grande cidade, e meus avós viviam em Kyushu, uma ilha no Japão. Lá era completamente diferente. De onde eu vim, não tínhamos rios limpos, ou um monte de inseto, ou animais selvagens. Mas, quando visitei meus avós pela primeira vez, experienciei a abundância da natureza, me jogando no rio, pegando peixes no oceano, explorando florestas. E essa paz, essa ideia de natureza, é abordada nos primeiros jogos que o próprio Masuda dirigiu, Pokémon Ruby e Pokémon Sapphire. Mas essa mesma ideia é também embatida e conflitada diretamente com os antagonistas daqui. Dentro do universo Pokémon, as equipes vilãs em Hoenn buscam apenas uma coisa: mudança. Se o que temos atualmente nessa região é um balanço natural entre as forças da natureza principais abordadas e seus temas envolvendo lendários, ou seja, um balanço entre os mares e a terra, o que se proporciona pelos vilões aqui é um aumento exacerbado de um desses meios, um desses elementos, com a equipe Magma querendo um aumento das terras, enquanto a equipe Aqua busca um aumentar das águas. Nesse vídeo, irei abordar as histórias de Ruby, Safira e suas versões Ômega e Alpha, que foram refeitas para o 3DS em 2014, já que em essência, suas ideias não mudam, apenas as condições dentro da lore da franquia, que ao longo desses 12 anos entre a primeira versão e a versão remasterizada, sofreram muitos retcons, consertos retroativos, a ideia de voltar e mudar coisas do passado para se adequar às novas realidades presentes. E, nesses jogos, os 4, Archie e Maxie são os líderes das duas equipes antagonistas principais, e cada um tem planos opostos, mas com a mesma finalidade. Ambos querem acordar Kyogre ou Groudon, o duo primal, em busca de expandir os mares ou a terra respectivamente, e para isso, eles precisam de objetos anciães que acordam os lendários e os trazem de volta à vida.
Essas duas forças, esses lendários, são forças capazes de causar problemas a quaisquer lugar. Os dois Pokémon aqui são analogias diretas às forças destrutivas da natureza que assolam a própria região que se passa no Japão, com Kyogre sendo claramente as tsunamis e Groudon os terremotos, forças da natureza que assolam o povo japonês desde os tempos antigos. Disso, sua história com o terceiro lendário, Rayquaza, segue para um caminho dos deuses que protegem dos céus o seu povo, mas isso é papo para outro vídeo. Hoje nós vamos focar nas duas facções que buscam usar esse poder para os seus planos. Archie e Maxie são dois líderes que, comandando suas equipes, têm seus próprios Pokémon. Um treinando os Pokémon de água, por isso o Pokémon principal dele é o Sharpedo, um tubarão agressivo, rei dos mares, que destrói tudo que encontra ao seu caminho. Enquanto o outro tem como Pokémon principal um Camerupt, um camelo calmo e inteligente, mas que, como um vulcão, tem um poder destrutivo. Então, além de opostos nos ideais, suas personalidades são também contrapostas uma à outra, mas que, ao mesmo tempo, demonstram que existe apenas um caminho igual para que ambos consigam cumprir a sua missão. Mesmo sendo completamente diferentes, têm uma mesma ideia, mostrando que mesmo sendo totalmente o contrário, você ainda pode cair na mesma ideia. Como mencionado, Masuda se inspirou em Kyushu para criar a região de Hoenn. Nós falamos sobre isso e como sua vivência em Kyushu influencia toda a conexão que a região tem com os eventos da Segunda Guerra Mundial após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, locais próximos a onde seus avós moravam. E esses líderes de equipes se inspiram também no mesmo pós-guerra. Essa época influencia tudo que envolve essa geração. E a história que nós veremos hoje é mais sobre como tudo isso mudou a vida dos moradores dessas regiões afetadas. No ano de 1952, o governo japonês anuncia o Plano de Grande Recuperação de Nagasaki, após o bombardeamento do seu país feito pelos estadunidenses. Esse plano era sobre a criação de mais terras aráveis devido à escassez de comida pós-guerra, levando em consideração o quão montanhoso é o bioma do Japão, que impedia de plantar e cultivar facilmente. Em 1964, esse plano em si foi aprovado, criando a ideia de cortar 10.000 hectares da Baía de Izahaya, aterrando-o. Porém, no ano seguinte, 12 cooperativas de pescadores se organizaram para impedir o projeto de avançar, juntando 400 barcos de pesca para bloquear a continuação de tal projeto. De primeira, já vale lembrar que desde essa época, grande parte da produção de comida no Japão era feita no mar, era a base de pesca, e ao mesmo tempo, o plano de aterramento envolvia criar plantações de arroz para também produção alimentícia. E esse conflito de interesses é o ponto principal inspiracional daqui. Esse conflito continuou por longos anos. Uma vez depois, em novembro de 1989, uma versão menor do mesmo projeto foi aprovado e começou a construção. Esse que, ao invés dos 10.000 hectares planejados, só 3.500 foram aceitos. E que, em só 4 anos após o começo da construção, ainda no começo, já causaram aos moluscos bivalves dessa área a serem extintos da baía. Esse conflito perdurou por muito tempo, continuando até o século seguinte. Yamashita Hirofumi, um dos principais nomes envolvidos na defesa da baía se manter como ela sempre foi, morreu no ano de 2000. Poucos meses depois de um protesto contra a tentativa de continuação do projeto, que voltou ao planejamento em 1999, que planejava voltar à construção dessa barreira para terminar em 2006. Essa organização dos pescadores conseguiu por anos impedir e empurrar o planejamento das construtoras que queriam muito que o projeto seguisse, tentando de qualquer forma, várias e várias vezes ao longo desses quase 50 anos, fazer com que esse projeto saísse do papel, com um protesto em 2001, juntando 6.000 pescadores de todas as cidades para impedir esse projeto que seria responsável por destruir toda a vida marinha da área.
o planejamento do governo de insistir no projeto da construtora que não se importava com as consequências de seus atos, enquanto, do outro lado, a organização dos pescadores preocupados com seu trabalho. Foi um conflito longo e duradouro, com problemas que se destacam até hoje. Retornando ao Massuda, um jovem de apenas 32 anos à época desses acontecidos em meio à criação dos jogos da terceira geração, para ele, ver esse conflito contínuo há mais tempo que ele sequer existia, é fácil entender como ele chegou à sua visão simplista e a caracterização hiperbólica que inspira as duas equipes. De um lado, espertalhões que pensam estar junto à ciência básica, querendo construir mais terras. É óbvio que mais terras são bom para nós humanos, é aqui onde nós pisamos e vivemos. Enquanto do outro, cabeças de vento que vivem tanto em alto mar que esquecem que precisam da terra para viver. Reducionistas que pensam apenas naquilo que gostam e esquecem dos outros, presos a seus trabalhos. Em caracterização, esses dois são versões hiperbólicas dos dois grupos, que são parte dessa história da Baía de Izahaya. Dois grupos que por mais de 50 anos não desistem das suas ideias e que tentarão até o fim, literalmente o fim, brigar por aquilo que veem como seu próprio ideal.